Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu gostaria de deixar uma passagem bíblica para vocês, que se encontra no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, coisa maravilhosa, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não seria por falta de amor, não seria por falta de amor, não será que uma pessoa, aleluia, vai padecer a condenação do inferno. Não será, não será. Porque a palavra é bem categórica em afirmar que o amor de Deus foi tão grande para com a humanidade do mundo inteiro, aleluia, que ele entregou o seu próprio Filho à morte. Ele entregou o seu próprio Filho ao sacrifício de morte, pelo meu, pelo teu e pelos nossos pecados, para que assim nós, crendo em Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós não viéssemos perecer, mas viéssemos ter vida eterna. Agora nós vemos, aleluia, a Bíblia diz que Deus é amor, e aqui está provado o amor de Deus para conosco, em que Ele deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Qual pai que tem coragem de dar o seu filho para morrer por uma situação difícil que talvez a sua família esteja passando? Nenhum pai faz isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele entregou o seu único Filho para morrer por mim e por você, para que nós, assim, crendo no sacrifício de Cristo, nós não viéssemos receber condenação, mas viéssemos ter vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, dileto amigo ouvinte, você que nesta tarde se encontra ouvindo a minha voz, lembra esse texto bíblico de João capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. Nós sabemos claramente que esse amor é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor para com todos nós. Por isso, queridos amigos, aleluia, quando a Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é justiça também, aí é que está o problema. Aleluia, porque onde existe justiça, não existe coisas erradas. Louvado seja Deus. Deus não pode ser injusto com a si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Salvando quem não quer compromisso com Ele, quem não está disposto a abandonar o pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abandonar o pecado e se render aos pés de Jesus. Portanto, meu amigo, a Bíblia é bem categórica em afirmar: para todo aquele que nele crer, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Jesus, ele é válido para a salvação, para aqueles que crerem. Mas que tipo de crença, aleluia, que eu preciso praticar para poder ter a vida eterna? É aceitar Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, e fazer o que Ele manda através da sua santa palavra, as Escrituras Sagradas. Portanto, meu
amigo, aleluia, se nós sairmos nesse mundo fazendo uma pesquisa a perguntar quem crê em Jesus, todo mundo haveria de dizer que crê. Se você for lá no prostíbulo e perguntar quem crê em Jesus, todo mundo vai dizer que crê. Se você encontrar uma pessoa caída de bêbado na fajeta e perguntar se ele crê em Jesus, ele diz que crê. Se você for lá na boca, aleluia, e as pessoas estiverem dopadas, aleluia, cheio de droga, mas eles dizem que crê em Jesus. Mas esse tipo de crença, aleluia, vale alguma coisa? Eu te pergunto nesta tarde. A crença que vale é aquela crença que a pessoa se rende aos pés daquele que pode transformar. A crença válida é a crença que, aleluia, crê que a morte de Jesus é tão poderosa, não só para salvar, mas para libertar das drogas, para libertar da prostituição, para libertar dos vícios e para libertar das coisas contrárias, aleluia, que o homem pode fazer não tendo Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Porque você já pensou se os nossos irmãos no passado, como Pedro, Tiago, João, Paulo, aleluia, desse sequência na obra de Jesus, aleluia, e vivesse enchendo a cara de cachaça, e vivesse usando bebida forte, e vivesse usando droga, e exemplo eles teriam para nos dar. Você já pensou se hoje eu estivesse aqui nesta praça, pregando a palavra, com a cara cheia de cachaça, aleluia, cambaleando, aleluia, o que você haveria de dizer de mim? Ou se eu estivesse cheio da droga, aleluia, e falando a palavra, mas que exemplo eu estaria dando? Aleluia, certamente a minha crença, ela seria morta, ela seria inválida, ela seria improdutiva, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se nós não fazemos tal coisa, é porque somos os bons? Não, nós não somos bons, nós somos meramente e sinceramente libertos pelo poder da palavra de Deus. Nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos nada, louvado seja Deus, sem Cristo na nossa vida, nós não somos nada, mas com Cristo na nossa vida, nós somos e podemos todas as coisas. Por isso eu te convido nesta tarde, dileto e querido amado ouvinte, aleluia, a aplicar a sua crença, a sua fé de uma maneira poderosa, porque a fé, ela transforma, a fé, ela tem poder, aleluia, para modificar as nossas vidas. Quando nós cremos de verdade, nós queremos parecer com aquilo que nós cremos. Como é que eu vou dizer que creio em Jesus e estou parecendo como uma coisa qualquer? Como é que eu vou dizer que creio em Jesus, aleluia, e não procedo de conformidade com a sua palavra? Então é isso que eu quero que você entenda, que a palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então se você, aleluia, verdadeiramente crê em Jesus, uma crença de maneira tal que você tenha a tua vida transformada, que você possa testemunhar com ousadia do milagre de Jesus na tua vida, certamente o inferno não é para você. Certamente você tem todo o direito da vida eterna, aleluia, graça tal qual alcançada por Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus te abençoe nessa tarde, meu amigo, e que o Espírito de Deus possa continuar falando ao teu coração. Eu quero dizer para você nessa tarde, meu amigo, glória a Deus,
Você pode me perguntar, pastor, eu preciso ir para a igreja? É claro que você precisa ir para a igreja. É claro que você precisa. O homem e a mulher precisa, aleluia, de estar unido com pessoas da mesma crença, da mesma fé, para, aleluia, glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Se você crê que é lá no candomblé que está a verdade, vai para lá e glorifica juntamente com eles. Se você crê que é o católico que está com a verdade, vai para lá. Aleluia! E glorifique a Deus junto com eles. Se você acha que é os evangélicos que estão com a verdade, vai para lá. O que você não pode é ficar isolado, de botiquinho em botiquinho, de aglomerado em aglomerado, de opinião a opinião. Isso aqui você não pode fazer. E é justamente o que a humanidade está fazendo. Hoje eu vou me juntar com os amigos e vou jogar conversa fora. E é jogar conversa fora mesmo, né? Aleluia, porque não sai nada que presta. Aleluia, mesmo porque se prestasse não jogava fora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você precisa, meu amigo, ir para a igreja. Você precisa adorar a Deus, você precisa cantar louvores a Deus, você precisa ler a palavra, você precisa orar juntamente com a irmandade. Você precisa fazer isso, não seja rebelde, mas seja crente. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas há muitas religiões, aleluia. Pois é, há tantas religiões e você não tem nenhuma, não é verdade? Que pena, né? Pastor, um fala de um jeito, outro fala do outro. Aleluia, mas estão falando de Jesus, não estão jogando conversa fora. Então, é hora de você parar e pensar. Você precisa de Deus na tua vida. Você precisa glorificar esse ser tão poderoso que você não vê, mas é por causa dele que você está vivo nesta exata hora. Aleluia, mesmo porque se você visse Deus, você morria na hora, né? Porque a Deus ninguém pode nem sequer ver, porque se vê, já morre, porque o seu poder é tão grande que fulmina qualquer coisa. Mas é através deste Deus que te dá a respiração, esse Deus que te sustenta, aleluia, é que você está, aleluia, indo e vindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos já não têm mais esse direito de ir e de vir? Uns porque estão atrás de uma grade, aleluia, outro porque estão numa cama de hospital internado. Quantas pessoas já perderam esse direito de ir e vir, mas Deus está tendo paciência com esta humanidade corrupta, louvado seja o nome do Senhor, e dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. E você dá o teu coração para as drogas, você dá o teu coração para a cachaça, você dá o seu coração para o ajuntamento das conversas jogadas fora, mas para Jesus você não quer se aproximar. De Jesus você não quer se aproximar. Se aproxima de Jesus, se aproxima de Jesus, se aproxima de Jesus, porque Ele te ama. Ele é a única pessoa que te ama de verdade na face dessa terra. Hoje você pode estar rodeado de amigos. Se amanhã acontecer um problema com você e você for para o leito da enfermidade, amigo nenhum vai lá. Amigo nenhum vai lá. Aleluia. Ou quando vai uma vez, duas vezes, depois some todo mundo. Aleluia. Mas Jesus, Ele está sempre com os braços abertos. Vinde, filho meu, vinde, filho meu, vinde, filho meu, dai-me o teu coração. Jesus quer te salvar, Jesus quer te transformar, Jesus quer te libertar, Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Que Deus te abençoe. E eu tenho certeza que nesta tarde o Espírito de
de Deus tem falado ao teu coração. Mesmo porque não é eu que estou pregando aqui, é porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E então, meus queridos e amados, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de você, e que o Santo Espírito de Deus possa estar falando ao teu coração. Amém? Que Deus te abençoe.